Que Deus os abençoe. Vamos ler a palavra de Deus, Gênesis capítulo 6, do 1 ao 7. Irmão Leonildo, você lê e ora, por favor. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E estes eram os valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem do pó, feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Amém. Pai Celestial, Deus Santo, pedimos, Senhor, humildemente, Senhor, agradecemos por mais esse tempo que nos permitido chegarmos, Senhor, na Tua presença, Senhor, por mais esse culto, Pai, e podemos falarmos contigo, Senhor, ouvirmos a Tua voz. Estamos agradecidos, Pai, vemos mais uma vez suplicando o Teu perdão, Senhor, para com nossas faltas, nossas negligências, reconhecendo que de nós mesmos não tem nenhuma condição, Senhor, para nos colocar na Tua presença, mas confiar em Tua graça, Senhor, em Tua misericórdia. Aqui temos chegado, Pai, rogamos que Tu esteja nesta hora, com cada membro da Igreja Eleita, não se esconde cada vez, Pai, também nos alimentando, Senhor, saciando, Senhor, com a Tua voz, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Agora, Senhor, rogamos que então alimente-nos mais, Senhor, a Tua luz que nos tem enviado nesses últimos dias. Em nome do nosso Senhor Jesus, a Ti nós oramos. Amém. 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 Que Deus os abençoe, pode sentar. Aqui onde foi lido, você viu aqui o motivo da primeira, né, destruição do mundo. Deus acabou o mundo com água. Agora ele vai acabar com fogo. E você viu aqui o motivo da primeira destruição. Né? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Agora, tem muitas interpretações erradas sobre essa frase. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Né? Quem seriam esses filhos de Deus? Existem muitas interpretações sobre esse assunto. Mas Deus prometeu em sua palavra que nos últimos dias enviaria o profeta Elias para revelar todos os mistérios. Apocalipse 10:7 fala também sobre na voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirão todos os mistérios de Deus. Vão ser revelados todos os mistérios de Deus. Amém. E nós estamos nessa fase, nesse momento na história, dessa voz, dessa trombeta, onde todos os mistérios seriam revelados. Tem pessoas que falam, mas não precisamos de profetas, né? Temos a Bíblia. Que absurdo ouvir um negócio desse. Olha a confusão que há no mundo, né? Tantas religiões
cada uma defende, né, a sua interpretação, interpreta a palavra de Deus, sendo que Pedro, a primeira carta de Pedro, ou a segunda, né? Esqueci, deixa eu ver se é a primeira ou a segunda, vamos ver, 1 Pedro, se é ali, 1 Pedro, vamos ver se é 1 Pedro, quem encontrar primeiro, fala para mim, por favor, onde está escrito que a palavra de Deus não é de particular interpretação. É proibido por Deus interpretar a palavra do Senhor. Porque Deus já tem o seu canal certo, correto para trazer a sua revelação. Como está em Amós 3,7 fala isso, né? O Senhor Deus não fará coisa alguma, sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, se Deus tem uma obra no final do mundo, é claro que Ele vai revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Mas as pessoas não creem nisso e nem esperam nisso, né? Cada um faz a sua interpretação. Eles lêem Apocalipse 17, cada um vem e dá a sua interpretação de Apocalipse 17. Cada um vem e dá a sua interpretação de Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Até 21, até 22. Cada igreja vem e dá a sua interpretação. Só que Pedro, a carta de Pedro, alguém achou, por favor? A carta de Pedro nos fala ali no comecinho, acho que é capítulo 1. No capítulo 1 da carta de Pedro, eu estou com uma Bíblia nova aqui, Scofield, que eu acabei de ganhar, então é meio... eu não estou muito acostumado com ela, não. As folhas parecem um pouco mais finas do que as outras. Então, eu me perco toda nela, né? Para usá-la. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 e 21. Onde está escrito? E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela d'alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma profecia. Né? Não é de particular interpretação. Mas as pessoas interpretam Apocalipse 1, 2, 10, 11, 20, 17. Eles leem ali e cada um dá a sua interpretação. Mas eles serão condenados por isso um dia. Não só eles, mas também todos que creem neles. Todos que creem nesses homens serão condenados. Porque o profeta de Deus vem e revela para nós, só vou dar um exemplo aqui, né? Revela para nós Coríntios capítulo 11, onde a Bíblia fala que a cabeça da mulher é seu marido. E se ela cortar o cabelo, ela desonra a sua cabeça. O profeta vem e revela e mostra, né? Isso aí. Que a mulher não pode cortar o cabelo. Que ela sabe cortar o cabelo, como está ali fala isso, né? De uma desonra para a mulher cortar seu cabelo. Mas vem essas igrejas, esses doutores, teólogos, e falam que não, que não tem problema, que Deus só quer os corações das pessoas, que Deus não se importa com o cabelo da mulher, com a forma que ela usa o seu cabelo. E as pessoas creem nesses homens, nessas igrejas. E por isso essa multidão de pessoas aí, né, todas no caminho errado. Deus vem e fala também lá, em sua palavra, lá em Deuteronômio, capítulo 6, 22, 6, não permite que a mulher use roupa de homem. Né? E aí vem esses doutores, esses teólogos e falam, né? Não tem nada a ver.
Aquilo era costume daquela época, né? Limitando a palavra de Deus a costume, falando que era costume daqueles dias. Né? Que absurdo falar que Deus escreveu a palavra para um certo tempo, uma certa época. Que a palavra de Deus não é eterna. Quando a palavra de Deus vem e fala, não permite que a mulher ensine, nem fale, né? Na igreja. Né? Eles vêm e falam, não, aquela lá foi só escrito para aquela igreja de Corinto, foi escrito somente naquela época ali, por causa da cultura daquela época. Não vale mais para hoje, colocando a palavra de Deus somente para uma época. Como esses homens fizeram 10 anos de teologia, 20, né? As pessoas então acreditam nelas. E milhões de pessoas estão seguindo esses homens. Né? Milhões estão seguindo essas pessoas. Mas Deus prometeu enviar um profeta. Amém. Essa é a promessa de Deus. Revelar seus segredos através de profeta. É por isso que é pecado interpretar a Bíblia. E todas as igrejas fazem isso, interpretam a palavra de Deus. Sendo que não é para ser interpretada. Deus envia seu profeta, vindica seu profeta, e nessa área vindicou com a coluna de fogo. Amém. Com sinais e maravilhas. Essa foto foi examinada pelo FBI, né? Pelo homem que fazia documento, né? Examinava o documento para o FBI. A foto ficou 2 dias lá e ele falou, essa é a primeira foto que eu conheço que é provado um ser sobrenatural. O Mombrano sempre falava dessa luz. Ele falava, essa luz está perto dessa irmã que está com câncer. E eu vejo essa irmã com um médico bem forte, de óculos, a parede é assim, assim, assim. E o médico falou isso para a senhora. Ele falou, e nunca houve erro algum. E eu vejo essa luz está perto da irmã. Essa luz é Jesus Cristo. Amém. A mesma luz que apareceu para Paulo no caminho de Damasco, falou para Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou, quem é, Senhor? Quem é o Senhor? Né? Jeová, quem é o Senhor Jeová? Estou falando que eu persigo, Senhor Jeová, mas eu te amo, Senhor Jeová. Eu estou perseguindo esses cristãos, aí, seguindo esse homem chamado Jesus, esse falso profeta. Eu não estou perseguindo o Senhor. Como é que você fala que eu estou perseguindo o Senhor Jeová? Porque Saulo era um estudante judaico, ele conhecia toda a lei, estudou nos pés de Gamaliel, então ele sabia que o Logos, a coluna de fogo, é Elohim. A mesma coluna de fogo que apareceu para Moisés na sarça ardente. Senhor. Então Saulo conhecia muito bem quem que era o Logos, Elohim. Por isso que Elohim, quando falou com ele no caminho, sabia que era Elohim. De repente Elohim fala para ele, né, por que me persegue? Ele falou, mas quem és tu, Senhor? A palavra Senhor, quando você encontrar Senhor na Bíblia Sagrada, ali a palavra Senhor é traduzida como Elohim. A palavra Elohim, né, que é Jeová, eles traduziram para a palavra Senhor com letra maiúscula. Então, quando Paulo falou ali, quem és tu, Senhor? A tradução correta seria, quem és tu, Jeová, que estou perseguindo? Não estou sabendo, então, quem és tu, Senhor, Jeová? Amém. Ele falou, eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor. E nesta era, pela terceira vez, a coluna de fogo veio sobre o homem. O Logos novamente se manifestou. Os sinais e maravilhas nunca feita antes no mundo. E as pessoas ainda ficam com esses críticos. Os homens não têm nada, não tem sinal nenhum, não tem a palavra de Deus para vindicar, não tem sinal, não tem nada. Né? E fica criticando o homem de Deus, o ensinamento do homem de Deus. Né? Até o batismo eles erram, gente. Até o batismo, você vai crer num povo desse que nem o batismo conhece, não sabe que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, não há um batismo na Bíblia feito de outra maneira. E esses homens têm a coragem de criticar o William Branham e falar que ele é falso profeta. E falar que as curas dele eram feitas pela magia, né? Por Beelzebub. Mas isso não é estranhar, não é mesmo? Porque o próprio Jesus ali, você vê ali em Mateus 12, falar que as curas dele também eram feitas pelo Beelzebub. E Jesus falou, eu vos perdoo. Mas um dia o Espírito Santo vai vir e vai fazer os mesmos sinais que eu faço, discernir os pensamentos das pessoas, né? Porque Jesus fazia isso, dava o nome das pessoas. Eis um israelita quem não há dolo. De onde me conhece, Senhor? Eu vi você quando estava debaixo da figueira. Senhor. Natanael parou, olhou para ele
lembrou daquele dia lá que ele estava debaixo da figueira. Senhor, tu és o Messias, tu és o rei de Israel, tu és o rei de Israel. Né? Amém, Senhor. Só porque eu te falei isso, só porque eu te falei isso, você crê em mim? Né? E o William Branham, então, que fez muito mais que isso, gente. O William Branham, o ministério que atuou, não foi o William Branham, foi esse ministério do Filho do Homem, lógico, Deus, né? Nessa forma do Filho do Homem, atuou no William Branham por quase 20 anos. Em Jesus foi apenas 3 anos e meio. Por isso não foram feitos tantos sinais como agora. E também só foi no meio de um povo judeu. Mas nessa era foi diante do povo gentio, que é o povo, né, que mais tem pessoas, né? Bilhões de pessoas. Bilhões, então foram mais sinais, é lógico. Mais sinais. E as pessoas olham para esses sinais e falam, Beelzebub. Onde você viu isso na Bíblia, gente? Onde você viu esse ministério que atuou através de Mombrana, num falso profeta na Bíblia? Tem na Bíblia algum homem que fez esse ministério? Discernir os pensamentos das pessoas. A pessoa fala, adivinhação, 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 Satanás, Satanás, Satanás. E você olha assim, que cegueira. Esse ministério, você não encontra na Bíblia Sagrada um ministério desse, vindo de um falso profeta, de um mago, de magia negra ou de espíritas. Você não encontra isso, não existe. Você vai encontrar esse ministério que é todo Mombrana, você vai encontrar ele em Jesus Cristo. Né? Que é discernir o pensamento da pessoa e curar, né? Fazer e ter o dom de cura. Ter o dom de cura. Mas mesmo assim, as pessoas não param para pensar. Né? Elas somente seguem, né, palavras de sabedorias e assim estão indo para o abismo. Estão caminhando. E Jesus falou, se um cego e outro cego, ambos cairão no abismo. Não somente o guia. As pessoas descansam nisso. Eu já falei com o irmãozinho, se diz a mensagem, e eles descansam nisso, que eles são eleitos. Eles descansam nisso, que eu sou eleito, e não importa se o pastor está com alguma doutrina equivocada, se há algo errado nele, eu não vou ser salvo por causa dele. Ele pode estar errado, mas eu sei que eu sou eleito, e eu serei salvo, independente do pastor ser um falso ungido ou não. Mas, gente, você para analisar, para pensar. Pensa através do filtro do homem que pensa, que é a palavra de Deus. Pensa um pouquinho, analisa o que você está falando. Porque se um cego e outro cego, você acha que a pessoa que está o natural. Você acha que um cego iria guiar pessoas que enxergam? Falando naturalmente, se você fosse enxergasse, né? E tivesse que passar por um grande vale, né? Ou um grande lugar difícil de caminhar, né? Cheio de lagos, de precipícios. E aí você estivesse procurando um guia ali. E alguém fala para você, eu conheço um guia aqui, ele é cego, mas ele é um guia. Você quer ser guiado por esse guia? Ele é um cego. Você iria aceitar ser guiado por um guia cego? De forma alguma. Você iria perceber, peraí, esse homem está me guiando por um abismo ali. E eu não vou seguir esse homem, não sou louco. O homem está me guiando para um abismo, ele é cego. E ele está falando para me vir por um abismo. Você não iria seguir um homem cego. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você está seguindo um pastor cego, é porque você é cego também. Senhor, é verdade. É lógico, por isso que Jesus falou, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. E esses homens, e Jesus sempre provou a sua palavra através de sinais. Os homens falam que não, já tem uma palavra, não precisamos mais de sinais nenhum. Mas a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Amém. Se ele atuou com sinais e maravilhas, né, então ele não ia deixar de atuar dessa forma, ele não ia mudar e ser outra pessoa hoje. De forma alguma. De forma alguma. Então Deus tem enviado o seu profeta para revelar todos os mistérios. Todos. Porque lá no Velho Testamento, era morte entrar
véu adentro. O sumo sacerdote tinha que entrar lá dentro do santuário, Santo dos Santos. No primeiro ato, segundo, né, todos podiam entrar. Todos não, né? Quase todos podiam entrar. Tinha algumas exceções, né? Mas no terceiro ato era só o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano. E ele tinha que entrar de uma forma especial. Ele tinha que entrar ali no Santo do Santo com uma corda, com um sino, né? E falando santo, 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 santo é o Senhor. Porque se ele tivesse pecado, ele iria morrer ali dentro. Então tinha uma corda, porque se ele morresse, ninguém poderia entrar lá, teria que puxar ele. Então, gente, era a morte entrar véu adentro. Hoje mudou. Agora é morte não entrar véu adentro. Olha que diferença. E como que nós iríamos saber dessas coisinhas, que são coisas muito profundas, não são coisinhas, né? São coisas muito importantes, a gente fala coisas às vezes, né, que não é correto, coisinha. Não, isso é muito importante saber, mas como que nós iríamos saber isso hoje? Você vê muitas coisas na Bíblia que você não consegue entender, né? Não consegue entender. Falando ali mesmo de Apocalipse 17, vi uma grande prostituta assentada sobre um dragão. O que quer dizer isto? Em Gênesis mesmo, né? Fala de uma serpente conversando, né, com Eva. De repente a serpente dá uma fruta ali e Eva come uma fruta. E de repente Deus vem e condena o mundo todo por causa de comer uma fruta, mas comer uma fruta. Então você vê que é um símbolo. Que é um símbolo aquilo. É um símbolo aquilo. Sim. Então, vamos entrar agora nisso aí. Na revelação de Deus para o seu servo. Amém. Para a sua igreja. Deixa o mundo continuar nessa tolice, criticando o servo de Deus, criticando a mensagem, mas eles não podem defender isso, não podem defender o que eles creem. Porque como que alguém vai levantar e falar contra o batismo em nome de Jesus? A Bíblia toda só tem batismo em nome de Jesus, você não vê outro batismo na Bíblia Sagrada, sem ser no nome do Senhor Jesus Cristo, não sei como que eles conseguem ainda vir com essa tonteria deles e conseguir adeptos. Adeptos, né? Eu não sei como eles conseguem, né? Mas o povo estão aí, né, sedentos por sabedoria. Eles não querem a palavra de Deus, eles querem a sabedoria do homem, palavras bonitas. Mas nós queremos o assim do Senhor. Amém. A palavra de Deus. Amém. Então, nesse versículo aqui diz, né, Gênesis 6 fala o quê? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Quem sabe o que quer dizer esse filho de Deus aqui? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres. O que quer dizer esse versículo? Muitas igrejas ensinam que esses filhos de Deus eram anjos. Anjos, seres celestiais. E eles viram que as filhas dos homens eram bonitas e desceram e tomaram para si mulheres. Tem sentido isso? Os anjos, aonde fala na Bíblia que anjos, né, fazem sexo? Para eles acharem isso, né, isso formoso. Que absurdo. Que coisa tão tola, tão tonta, mas tem muitas pessoas que, né, bilhões de pessoas que creem nisso. Isso aqui fala de anjos. Mas aonde que eles têm base para falar tal tolice? Tal tolice. Eu sei que muitas denominações também acham isso tolice, né? Mas tem muitas outras coisas que elas erram. Né? Como que a pessoa pode crer que Satanás é eterno, nunca vai morrer? Tem vida eterna também. E os incrédulos também têm vida eterna. E a maioria das denominações crê nessa tolice. Que o diabo é que... Então, João 3,16 quer dizer o que então? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nem crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Mas se todos vão ter vida eterna, por que Jesus morreu então? Mas é lógico, gente, que se a pessoa não aceitou Jesus, é claro que ela vai morrer, vai acabar, vai ser exterminada, não vai conseguir, não vai ficar. É claro que vai ter um juízo lá no lago de fogo, é lógico. Eu não sei quantos milhões de anos, quantos anos eles vão sofrer lá. Mas vão sofrer, mas um dia, cada incrédulo vai ter um fim. Sim, Os demônios terão seu fim, Satanás também, não sei quantos milhões de anos ele vai sofrer, ou bilhões, não sei, mas um dia ele vai acabar, porque ele não é eterno, não é Deus, não tem vida eterna. Não tem vida eterna. E as pessoas creem nessa tolice. Tudo bem, elas podem não crer nessa tolice aqui, que os filhos de Deus eram anjos, né? Que não sei como que eles tiveram esse poder de criar e se tornar homem. Que absurdo, né? Os anjos têm o poder criativo de se tornar homem. Teve um que teve esse poder. Né? Deus. Ele foi o único que teve o poder criativo de se tornar homem. Amém. Satanás não. Satanás ele não se tornou homem. Ele queria se tornar homem igual, entrar na raça humana igual Jesus fez, mas igual Deus fez, mas ele não tem esse poder criativo. Então ele teve que usar uma serpente. Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Daqui a pouco nós entraremos nesse assunto, da semente da serpente. Mas então nós vemos que esses filhos de Deus, não tem como eles serem anjos, porque, gente, os anjos estão numa outra atmosfera, noutra dimensão. Outra dimensão. Sim. É igual aquele caso daquele irmão que falou para o irmão Brano uma vez, irmão Brano, não vai ter mais caça lá no milênio? No céu? Quando chegar não vai ter caça? Eu gosto tanto de caça. Meu maior prazer é caça. Lá não vai ter caça? O irmão falou, não, porque lá vai ter morte alguma em todo o santo monte. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse um porco e Deus se transformasse num ser humano, você iria querer depois ter o prazer de um porco? Né? Entrar no meio de chiqueiro daquela lavagem ali, se sujar todo? Ele falou, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma eu vou querer ter esse prazer. É igual nós também, irmão. Aqui na Terra, nós temos muitos prazeres aqui. Mas quando ele chegar lá, não vai ter uma perfeição muito grande. Você nunca mais vai querer ter esse prazer que você tinha aqui na Terra. Amém. Lá vai ser muito perfeito. É o mesmo também sobre esses filhos de Deus aqui. Você acha que anjos iriam querer ter esse prazer mundano que nós temos? Né? Que tolice tão grande, né? Tão grande. Mas se esses filhos de Deus não eram, então, os anjos, quem que eles eram, então? Quem que eles eram? Qual foi a revelação? Agora, quando fala a revelação que Mambrana teve, gente, não pense que isso nunca veio para ninguém. As pessoas têm essa mal compreensão, né? Que se Mambrana teve uma revelação, ninguém mais teve esse conhecimento, veio somente para ele. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que o Mambrana, ele tinha revelações de várias maneiras. Tinha revelação que vinha direto de Deus para ele. Tinha revelação que ele lia em um livro ali, de alguém, e olhava e falava, mas isso aqui é verdade, isso aqui enquadra com a Bíblia. É igual o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém revelou para o Mambrana que uma vez uma senhora que era chefe de uma grande religião protestante falou para Mambrana, se você falar para mim que um anjo veio e te revelou esse batismo no nome de Jesus, o anjo do Senhor que está com você, que faz milagre, você mostrar para mim, falar para mim que foi o anjo que revelou isso, eu vou crer, irmão Brana. O Mambrana falou assim, irmã, o que foi que Paulo falou? Paulo falou que, ainda que um anjo viesse, ensinasse outro evangelho, que fosse além desse, que fosse anátema, irmã. Fosse anátema. Então, gente, o batismo no nome de Jesus, o Mambrana viu na Bíblia, algumas pessoas que conheceu batizavam em nome de Jesus, e ele viu que era verdadeiro esse batismo. Entendeu isso? Então, quando fala que veio para o Mambrana, não é que